Olá, este é o SuperTech, um quadro em que falaremos sobre tecnologia e finanças. Meu nome é Carlos Castro e hoje nós vamos falar sobre como a economia de dados te afeta. Hoje nós vivemos sob a economia de dados. O que significa isso? A economia de dados ela é explicada pelo nível de digitalização do mundo. Quero dizer que o mundo hoje ele é totalmente interconectado através da internet. Uma coisa era a economia antes da internet, a outra a economia pós-internet. Essa digitalização, só para vocês terem uma ideia, ainda tem muito a evoluir. Imagina que hoje a população global ela é cerca de 8 bilhões de pessoas. Uma curiosidade é que apenas metade da população tem acesso à internet, ou seja, está digitalizada. Quando eu falo que ainda tem muito a evoluir, numa perspectiva aí de mais 10 anos, é o que os futuristas calculam, teremos quase 100%, da população com acesso digital. Falando em 4 bilhões de pessoas conectadas, o número de dados que hoje é movimentado, ele é um número realmente muito, muito grande. É o que a gente chama, inclusive, de Big Data. Então, veja, com 4 bilhões de pessoas, nós estamos falando de muitos dados sendo gerados. E quem fornece todos esses dados somos nós. Como que esses dados são capturados? Eu tenho uma visão um pouco diferente, sobre o telefone celular. O telefone celular, no fundo, ele é um grande sensor que captura dados. Veja, ele captura dados na forma de texto que você digita, ele captura dados e transfere isso para a rede da sua fala, ele converte, inclusive, imagens em dados. Então, nós estamos gerando dados o tempo inteiro. Quando a gente se debruça sobre o ecossistema que existe por trás dessa monetização de dados, quem está proporcionando que a economia de dados de fato cresça e cresça vertiginosamente, veja aí as empresas techs. Como que elas monetizam? Como que elas ganham dinheiro? Como que elas faturam bilhões de dólares? O faturamento delas vem das informações que nós entregamos para eles. Então, no ecossistema, esses dados eles são monetizados a partir do momento em que a gente, ao usar ali, por exemplo, um aplicativo que é gratuito, ao usarmos uma ferramenta que é gratuita, a gente está consentindo para que essas empresas possam gerar valor para elas sobre as nossas informações. Então, o alerta que eu gostaria de trazer hoje aqui, falando de economia de dados, é que esses dados são nossos. A gente tem que ter muito, muito cuidado. E o que nos protege é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela já está em curso aqui no Brasil e toda vez que a gente for utilizar qualquer instrumento digital, tenha o cuidado. Veja quais são as políticas de privacidade daquele aplicativo que está sendo disponibilizado e que até pode te prestar um bom serviço. Porém, é importante ler cautelosamente para entender quais são as condições de uso dos dados que você está cedendo. Você tem que ter o controle sobre esses seus dados. Da mesma forma que você consente a utilização dos dados quando entra num sistema que vai te levar a ter um certo benefício digital, você também tem que tirar esse consentimento no uso desses dados. O controle ele é todo seu. Nesse mundo de dados, na economia de dados, a gente tem aí um volume muito grande. A gente tem uma velocidade muito grande. Porém, o que se questiona é a veracidade desses dados, a vulnerabilidade desses dados, que leva a uma série de problemas que podem te afetar financeiramente. E lá na cadeia existem várias empresas, então, que estão sobre esses dados gerando valor. Então, a minha participação nesse ecossistema qual é o valor que vem para mim? Na medida que a gente vai tendo
consciência do que é a nossa participação nessa economia, ficará mais fácil entender que nós sim poderemos monetizar sobre os nossos dados, os dados que a gente gera hoje. Então, o principal alerta aqui é: leia sempre os termos de privacidade e as condições de uso. Ceda sim os seus dados se você entender que o benefício justifica, e quando esse benefício deixar de ser importante para você, vá lá e retire esse consentimento de dados. Lembre-se que não existe nada de graça. Se o serviço é de graça, o produto é você. Se você tiver dúvidas sobre tecnologia e finanças, mande para a gente que a gente responde. Até a próxima!